Olá, alunos da MM Informática, bem-vindos à aula número 12 da nossa apostila do Excel 2019. Nossa aula número 12, o primeiro exercício que a gente vai fazer ali, então vocês que têm computador vão estar digitando, aquela primeira tabelinha que nós temos ali, exatamente como eu tenho aqui no meu exemplo, ok? Vocês que não têm computador, vamos prestar bastante atenção para a gente aprender como que faz para fazer as atividades depois, tá ok? Então aqui a gente vai utilizar as funções que tem aqui na aba Fórmulas. Então primeiro vocês vão digitar conforme está aqui. Aqui então eu vou em Fórmulas, eu clico aqui na célula D5, vou em Fórmulas, vou em Matemática e Trigonometria e vou pegar a opção Soma. E agora aqui vou informar o que eu quero somar. Então eu quero somar este, então eu clico nele, lá no número 1, clico no número 2, clico no segundo número, porque é esses dois que eu quero somar, e dou um OK. Perfeito, ele fez a soma, né, pessoal? Então essa é uma outra maneira então da gente somar alguns valores aqui no Excel. Planilha número 2, aqui a gente vai utilizar a fórmula dias. Eu quero saber quantos dias tem de atraso aqui. Aqui nós temos as contas, o valor, o vencimento, ou seja, para quando que estava previsto pagar, e quando que foi pago. E eu quero saber aqui quantos dias de atraso então foi pago essas contas aqui. Então a fórmula é simples, igual dias, abre parênteses, clica primeiro quando foi pago, ponto e vírgula, e clica quando que era o vencimento, ou seja, quando que deveria de ser pago. Fecho parênteses e pressiono Enter. Então, ó, deu 7 dias de atraso. Ok, pessoal? Vou fazer do segundo aqui, ó. Igual, dias, abre parênteses, clica no primeiro, no quando que foi pago, ponto e vírgula, e clica quando que deveria de ter sido pago. E o Enter. Lembrando que eu posso também fazer isso aqui automático, né? Eu faço do primeiro, aí eu venho aqui no preenchimento automático, basta eu puxar aqui para baixo. Automaticamente ele vai aparecer quantos dias de atraso. Percebe que nós temos dois aqui que não deu nenhum dia de atraso, ou seja, foi pago exatamente no dia que deveria ter sido pago. Planilha número 3, a mesma coisa. Quero saber qual que é esse intervalo de dias, ou seja, quantos dias que deu do dia 14 de fevereiro de 2017 ao dia 29 de setembro de 2017. Do mesmo jeito, igual dias, abre parênteses, eu sempre clico no último valor antes, né? Ponto e vírgula, clico no primeiro valor, fecho parênteses e pressiono Enter. Então esse intervalo dá 225 dias, pessoal, ok? Terceira planilha, aqui a gente vai apenas trabalhar com a fórmula hoje. Como que é a fórmula hoje? Igual, hoje, abre e fecha parênteses, bem simples. Aqui aparece a data de hoje. Eu quero saber, inclusive, com a hora, dá até a hora. Aí é igual, agora. Abre e fecha parênteses, Enter. Então ele aparece o dia e também a hora, pessoal, ok? Então é bem simples a gente calcular tanto o dia como a hora. O dia é igual hoje, abre e fecha parênteses, sempre ele vai atualizar com o dia atual. Então se você fizer uma planilha hoje, vai aparecer o dia de hoje, se aparecer amanhã, se você abrirem ela amanhã, uma que vocês fizeram hoje, com a fórmula igual hoje, ele vai atualizar com o dia de amanhã. Então sempre que vocês abrirem a planilha de vocês, ele vai aparecer a data atual, não interessa se ele foi feito lá um ano atrás. Se você colocou a fórmula igual hoje, ele sempre vai aparecer com uma data do dia que vocês abrirem o arquivo, ok? Planilha número 5, agora vamos utilizar a função PROC-V, que é uma função bem importante, então vamos prestar bastante atenção nessa parte aqui. Então a fórmula é igual PROC-V, abre parênteses. Primeiro de tudo, eu vou clicar onde que eu vou colocar depois o código que vai puxar o restante. Primeiro para entender para que serve a fórmula PROC-V. Quando eu digitar aqui o código depois, que aqui nós temos os códigos aqui na planilha, eu quero que automaticamente ele puxe o nome e os produtos vendidos no mês. Então se eu digitar, por exemplo, ali o código 4, eu quero que apareça escrito Patrícia, aqui no nome, e quero que nos valores apareça 35 mil. Ok, pessoal? Então, para efeito de pesquisa, essa é uma fórmula bem importante aqui no Excel. Então vou clicar aqui, porque é aqui que eu vou colocar o código depois. Ponto e vírgula. Da onde que ele vai puxar? Ele vai puxar aqui, da célula C até na F. Eu posso selecionar assim, ó, toda a coluna inclusive, ou selecionar somente aqui a tabela onde tem os valores. Vou selecionar tudo, porque depois eu posso inclusive adicionar novos aqui embaixo, ok? Ponto e vírgula. Qual coluna que tem nome? Ó, nós temos na primeira coluna que tem digitados os valores, código do vendedor, e na segunda coluna tem nome. Então ele vai puxar na coluna 2, porque é a segunda coluna aqui que eu tenho valores. Ponto e vírgula 0. Por que 0?
Porque ele somente vai pesquisar o que for exatamente o código que eu digitar lá. Se eu digitar um código semelhante e colocar o número 0, ele não vai aparecer nada, vai aparecer só erro. Se eu colocar aqui o número 1, por exemplo, ali, ele vai pesquisar códigos semelhantes também. Exemplo, se eu digitar ali ó, o código 1, vai aparecer José. Se eu colocar 011, por exemplo, ele vai aparecer José também, porque é semelhante. Agora, se eu colocar 0, não. Ele somente pesquisa o que for rigorosamente o código que nós colocamos. É importante sempre a gente colocar 0, porque ele vai pesquisar somente os valores correspondentes exatamente ao código que nós digitamos lá. Fecho parênteses, pressiono Enter. Ok? Se eu digitar aqui o código, então, o código do José lá, vou digitar o número 1, ele não vai pesquisar nada, porque tem que ser exatamente como está o código lá. Então vamos colocar ali o caractere 001 e ele vai puxar ali, ó, José. Então ele já puxou que esse código é o código do José. Mas eu quero que apareça também os produtos vendidos no mês aqui. Então a fórmula igual procv, abre parênteses, clica onde, porque é aqui que a gente insere o código, né? Igual a gente fez antes. Ponto e vírgula, seleciona da onde que ele vai puxar, ponto e vírgula de novo. Produtos vendidos está em qual coluna? 1, 2, 3, 4. Está na coluna número 4. Ponto e vírgula e o número 0. Fecha o parênteses. Perceba que ele já pesquisou ali que o do José é 10.000. Se eu colocar aqui o código, vamos supor o código número 2, ele vai puxar agora do Roberto. O código 2 é o do Roberto. Se eu colocar aqui o código 8, ele vai puxar que o 8 é o Rodrigo que vendeu R$1.700. Ok, pessoal? Entendido? Então essa fórmula é bem importante e ela não é difícil de entender, não. E vamos então à nossa última tabela, essa aula número 12. Nós vamos utilizar a fórmula se erro e a fórmula procv. Para que serve a fórmula se erro? Aqui se eu digitar um código errado, ele fica ND, ou se ficar sem nada, também ele fica ND. Mas não, eu quero que para escrito ali código inválido. Então, a fórmula é a seguinte, igual se erro, abre parênteses, procv, abre parênteses de novo, vou clicar aqui no código, porque é aqui que nós vamos inserir o código depois, ponto e vírgula, seleciono onde que ele vai pesquisar os valores, ponto e vírgula de novo, produto aqui está na segunda coluna onde nós temos valores. Temos valores na coluna B, na coluna C e na D. B é a primeira, C é a segunda, então vou digitar o número 2. Ponto e vírgula 0. O 0 por quê? Porque ele pesquisa somente o que tiver correspondente com o código que nós digitarmos lá em cima. Ponto e vírgula, abre aspas, código inválido. Fecha aspas de novo e fecha o parênteses. Enter. Código inválido, não temos nenhum código ali. Se eu digitar o código, vamos supor, asterisco 002, ele vai pesquisar, 002 é o kit parafusos. Vamos colocar a mesma coisa aqui no valor. Igual, se erro, abre parênteses, procv, abre parênteses de novo, clico aqui, porque é aqui que a gente vai digitar o código, ponto e vírgula, seleciono onde que ele vai pesquisar os valores, ponto e vírgula de novo, valor está aqui na terceira coluna, então vou digitar o número 3, ponto e vírgula e 0. É importante sempre colocar 0, porque ele só pesquisa valores que forem coincidentes 100% com o código que nós digitar lá em cima. Abre aspas duplas e vamos digitar ali, código inválido. Fecha aspas e fecha parênteses e o Enter. Esquecemos de colocar um ponto e vírgula aqui. Qualquer detalhe a mais ou menos que nós colocarmos, ele já não dá certo. Enter. Percebe que ele pesquisou que o código 2 é referente ao kit parafusos, que é 7,90. Se eu digitar aqui o código 9, ele vai aparecer o que é o código 9, a lixadeira e o valor dela. Se eu digitar um código inexistente, exemplo, nós temos até o 17 aqui, se eu digitar aqui o 18, ele vai dar código inválido, ou seja, nós não temos esse código. Ok, pessoal? Então vamos fazer, vocês que têm como fazer exatamente todas as tabelas, como eu explico aqui. Precisar de ajuda é só chamar o professor ou a professora de vocês, tá ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.